Quem nunca ouviu falar naquela frase? O sono da beleza. E é sobre isso que será o vídeo de hoje. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, galerinha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar como que funciona os benefícios do sono para a nossa pele. Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar o sono da beleza. Ah, vou tirar o sono da beleza. E o porquê isso foi falado, o que isso real acontece com a pele? Nós precisamos entender que quando nós escolhemos os nossos cosméticos para uso, em dia ele tem umas indicações, à noite tem outras, não apenas por ele ser fotossensível. Fotossensível quer dizer que o produto é sensível à radiação solar, como por exemplo o retinol, a tretinoína, que é o ácido retinóico, o retinoato, o retinal. Todos esses são derivados da vitamina A que são fotossensíveis. Então esses têm que ser usados à noite. Mas não é apenas por isso. Às vezes produtos de dia, por exemplo, um hidratante e um antioxidante, vai proteger das agressões do dia a dia, junto com o protetor solar, evitando danos futuros, como manchas, rugas e flacidez. À noite, quando é necessário fazer uma suplementação proteica, seja com whey protein, seja com colágeno, como por exemplo o Verisol, o Body Protein, é indicado usar preferencialmente à noite. Por que isso? Porque à noite o nosso organismo tem a função de reparar as células. Ou seja, à noite, quando nós dormimos, nós diminuímos um hormônio que gera inflamação celular, que ele é importante para o dia a dia, para nos dar um despertar, ficar alerta, que é o cortisol. Então, quando dormimos, nós temos uma baixa de cortisol, ou seja, uma baixa de inflamação celular e o corpo começa a se reparar. Se eu tenho uma deficiência proteica, ou seja, uma baixa ingestão de proteína, como por exemplo o ovo, o leite, a carne, o peixe, a lentilha, o grão de bico, os cogumelos, como por exemplo as leguminosas, você precisa fazer uma suplementação proteica se você quiser cuidar do colágeno da tua pele. Muito se fala sobre estimular colágeno, aumentar o colágeno, cuidar do nosso colágeno, evitar a perda de colágeno. Mas se eu não dar o básico para o meu organismo, que é uma noite de sono, que isso é de organismo para organismo, de 6 a 9 horas, para que eu diminua o cortisol, eu tenho um aporte proteico, meu corpo, com esse aporte proteico, eu consigo produzir o colágeno, a elastina, por exemplo. Vamos pensar que você fez uma radiofrequência e você tem um aporte proteico adequado. À noite, quando você dormir, que ele vai ter a sua ação fisiológica de produzir mais colágeno, porque não vai ter interferência de cortisol. A gente tem o aumento do hormônio do crescimento, que favorece também ao estímulo de colágeno, melhora a hidratação da pele, ou seja, a gente faz uma verdadeira reparação. Então, quando a gente pensa em cosméticos,
noturnos, a gente tem que pensar algo semelhante. Então, à noite eu produzo colágeno, eu hidrato, eu renovo. Então, eu preciso trabalhar com cosméticos que atuam dessa maneira. Hoje a gente tem muita tecnologia, muitos princípios ativos estão muito avançados. Então, por exemplo, os retinóides, ele tem ação de estímulo de colágeno, vai uniformizar o tom da pele, melhorar a textura de pele, fazer renovação celular. Que eu sempre falo para meus pacientes, não necessariamente precisa ser o ácido retinóico. Por quê? Algumas peles se sensibilizam. Então, usar o retinol, o retinoato ou retinal, algumas pessoas falam, nossa, mas ele é mais fraco. Pessoal, vamos pensar uma coisa. A gente começa a envelhecer desde o momento que nós saímos da barriga da nossa mãe. Que começamos a nos incomodar por volta dos 30 anos. Então vamos pensar, dos 30 anos ao resto da vida. Concorda que se eu uso, seja um retinol, que ele precisa sofrer 2 metabolizações para ser convertido em ácido retinóico, ou seja, ele há uma perda na dosagem. Só que se você usa continuamente, o resultado final é igual ao do ácido retinóico. O que vai acontecer? Provavelmente, enquanto o ácido retinóico, em um mês, ele fez aquela renovação mais intensa, o retinol, ele precisou às vezes de 2 ou 3 meses, mas eles chegam no mesmo resultado. Não precisa, eu falo, agredir a pele, porque toda vez que você entra, por exemplo, com ácido retinóico, sem entender como é a tua pele, qual é o tipo, como que o ácido retinóico se porta, isso vai interferir que, por exemplo, se minha pele se sensibiliza com ácido retinóico e eu quero usar 2 vezes por semana, o que eu devo fazer? Eu devo usar um hidratante que eu estou acostumado a usar como uma base da pele e depois eu passo o ácido retinóico. Em peles muito sensíveis, por exemplo, com rosácea, eu não indico. Eu prefiro só até o retinoato, que ele tem uma ação idêntica ao retinóico para estímulo de colágeno, e isso é importante, não sensibiliza a pele. Também, pessoal, peles muito sensíveis e seca, você pode usar o hidratante, o ácido retinóico e, por exemplo, o mesmo hidratante ou um hidratante reparador, como por exemplo o Cicaplast, o Aquaphor, ou se não um creme de peptídeos, e daí você vai ter uma ação de estímulo de colágeno de 2 vias, e o hidratante ele vai formar uma camada de proteção, evitando que o ácido retinóico sensibilize a pele. Então a gente tem que pensar, ácido retinóico estimula colágeno, renova a pele, isso é importante à noite. Outro produto que faz renovação celular, o ácido glicólico. O ácido glicólico acima de 10%, ele estimula colágeno, melhora a coloração, melhora a acne, fecha poros, hidrata a pele, suaviza linhas, melhora a elasticidade da pele. Os peptídeos, os famosos e atuais peptídeos, como por exemplo o Matrixil, ele é um peptídeo. Eles são sinalizadores em moléculas muito pequenas para a pele, para indução de colágeno. E dependendo o tipo de peptídeo, ele tem uma sinalização. Estimula 1, 2, 3, 4, 5 tipos de colágeno, mais ácido hialurônico, mais elastina. Ah, não, isso daqui ele trabalha para estímulo de colágeno e evitar o envelhecimento do nosso DNA, que é o envelhecimento dos nossos telômeros. Então, esses produtos são ideais para a gente usar à noite. E aí, você vai ter um sono de beleza, literalmente. Se você não
usar os cosméticos renovadores de indução de colágeno. Passa apenas um hidratante. Teu corpo naturalmente ele vai fazer uma renovação, vai hidratar, vai estimular colágeno, mas se ele não tem estímulo e nós estamos envelhecendo, com o tempo a gente vai sofrendo o efeito cronológico do envelhecimento. Ah, mas eu uso protetor hidratante desde meus 15 anos, hidrato. Com certeza tua pele vai ficar mais jovem por muito tempo. Mas se você entrar com esses produtos à noite, você vai estimular mais colágeno, melhorar a qualidade de pele. E se você faz procedimentos para indução de colágeno, usando esses produtos à noite, você soma os resultados. Porém, eu volto a falar. Pessoal, nada adianta se eu não tiver aporte proteico, ou seja, quantidade de alimentação de proteína suficiente para eu produzir colágeno. Munir, mas você falou tanto disso, como que eu sei a quantidade? Se você vai no nutricionista, você pede para ele fazer essa conta. Mas se você não vai no nutricionista e quer saber, em média a gente pega 1,2 vezes o quilo. Então, por exemplo, se eu trabalho, vamos fazer uma conta aqui. Eu tenho 73 quilos, vezes 1,3, por exemplo, eu tenho que comer mais ou menos 95 gramas de proteína. 95 gramas de proteína, provavelmente eu teria que comer 4 ovos e uns 3 bifes por dia, fora a ingestão de laticínio. Coisa que, conforme a gente vai envelhecendo, não sei o motivo, mas eu já notei isso comigo, com os meus pacientes, a gente começa a comer menos proteína. Então, às vezes, vale a pena a gente entrar com suplementação, tipo whey protein, que eu acho que assim é bastante funcional e isso equilibra. E eu falo que isso é importante porque você faz academia para melhorar o condicionamento físico, evitar que o corpo envelheça, que sinta dor, que perca massa magra e que isso oxigene as nossas células e proteja o nosso colágeno. Isso também ajuda, sabia que a academia também ajuda? Então, se eu faço academia, faço, por exemplo, musculação, e eu não tenho aporte proteico, eu não construo músculo. Eu estou sofrendo na academia e não construo músculo. Então é importantíssimo ter esse controle. Proteína, ingestão de água, ativos renovadores, ativos indutores de colágeno, e aí você vai ter uma noite incrível de beleza, com menos ruga e uma pele muito mais firme. Se eu não tenho um sono de qualidade, ou seja, durmo 4, 6, 5 horas para menos, vai. O que pode acontecer? Desenvolver acne, a pele ficar mais inflamada, bolsas, olheiras ficar mais evidente, rugas ficarem mais marcadas, a pele mais flácida. Por quê? Vai ter ação de cortisol, o cortisol vai aumentar a glândula sebácea vai proliferar o sebo vai ficar propício para bactérias, vai formar acne, aumento de cortisol, menos hormônio do crescimento, vai fazer o quê? Tecido inflamado. O tecido inflamado gera radical livre agride o nosso colágeno e vai destruindo. E se eu não tenho tempo de produzir colágeno, ou seja, eu vou degradando e tendo uma perda. Por isso que falam a importância de tirar o sono de beleza. Pelo menos, pessoal, para mim 6 horas é o suficiente. Mas menos que isso, a pele, o corpo não consegue, ele não tem tempo hábil para se restaurar. Porque à noite ele vai restaurar toda, não só a pele, ele vai ver
restaurar a parte de cabelo, de pele, de órgãos. E tem o nosso repouso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você faz o seu skincare com o seu sono de beleza, deixa aqui o seu comentário e me fala, a noite que você dormiu mal, como que fica a tua pele? A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até mais!